Tá aqui, tá aqui a gravar, compartilhar a tela com vocês. Então, nós já vimos 13 lições. Hoje é a 14ª, a Bíblica, né? E a volta de Cristo. Então, Cristo já veio uma vez, e ele veio para trazer a salvação, ele profetizou a sua igreja e a estabeleceu em Atos 2, nós vimos. Falou tudo que o Pai determinou, então tudo que ele falou era a vontade do Pai, e essa vontade e mais outras coisas que foram faladas e registradas pelos apóstolos e discípulos estão registradas no Novo Testamento, então onde contém a nova aliança. Mas Cristo voltará uma segunda e última vez. Deixa eu colocar alguém de co-host aqui também me ajudar. Então, nessa primeira passagem eu vou ler, então, vou ler eu, Fernando e o PC para nos ajudarmos aí, tá? Hebreus capítulo 9, versículos 27 e 28, nos ensina. Da mesma forma como o homem, nós, então, homem, está destinado a morrer uma só vez, fisicamente, nós, então, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, lá na cruz. Para quê? Para tirar os pecados de muitos. E aparecerá uma segunda vez. Então, Cristo vai voltar. Não mais para tirar pecados, mas para trazer a salvação aos que aguardam, ou seja, aqueles que foram batizados, a igreja de Cristo. Nós vamos ver aqui. Então, na lição de hoje, nós vamos buscar responder as 3 perguntas na Bíblia aqui. Quando Cristo vai voltar? De que modo ele voltará e por que ele vai voltar? Já vimos uma passagem que nos dá aqui um motivo da volta, né? Trazer a salvação aos que aguardam. Então, quando é que Cristo vai voltar? A Bíblia ensina que a volta de Cristo ela é iminente. Um acontecimento iminente não tem que ser forçosamente de imediato, mas está prestes a acontecer. Está pronto a realizar-se ou ameaça de ocorrer a qualquer momento. Vamos citar um exemplo aqui de eminência. Podemos pensar que alguém sofrendo de um mal incurável ficou sujeito à morte de repente. O médico fala: oh, não tem cura, vai morrer a qualquer momento. Mas essa pessoa pode viver muitos anos com a doença. Então, mas cada hora de vida dela poderia ter sido a última. Então é a mesma coisa a volta de Cristo. Vai voltar de forma iminente. A cada momento, Cristo pode voltar. Então a segunda volta de Cristo ela é iminente em 2 aspectos. Primeiro, a incerteza quanto o dia e a hora em que ele virá. Ninguém sabe o dia e a hora. E a certeza de que Cristo vai voltar a qualquer momento. Então nós temos uma incerteza, dia e hora, e certeza que ele vai voltar. A incerteza quanto ao dia e a hora em que Jesus voltará, o ministério que envolve a volta de Cristo levou muitos a fazerem previsões precipitadas sobre a data exata desse acontecimento. As pessoas tentaram adivinhar a volta de Cristo. William Miller, um pregador batista que influenciou os seus seguidores na fundação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, anunciou que Cristo voltaria em 1844. Como ele não veio neste ano, ele mudou a data para 1845. E, finalmente, humilhado, teve que admitir seu erro, porque Cristo não voltou em 1845. Mais tarde, Charles Taze Russell, um dos fundadores da Igreja Testemunhas de Jeová, predisse que Cristo viria em 1914. Como isso não aconteceu nesse ano, mudou para 1918, o que também não aconteceu. Joseph Franklin Rutherford, sucessor de Charles Taze Russell, no seu livro Milhões que Agora Vivem, Jamais Morrerão, anunciou que o Senhor Jesus Cristo voltaria ainda antes da morte dele. Joseph já morreu, mas seu livro ficou para testemunhar a loucura de querer determinar uma data para a volta de Cristo. Ninguém, irmãos, deve tentar buscar adivinhar a volta de Cristo, pois Jesus declarou enfaticamente. Fernando, lê para a nossa passagem, por gentileza. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Mateus 24:36. Irmãos, só Deus Pai sabe o dia, a hora, quando Cristo voltará. Só Ele. Ninguém tem como descobrir.
nem Cristo, nem os anjos do céu. Jesus disse a seus discípulos, PC, lê para nós, por favor. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Mateus 24, 44. Isso é para nós, temos que estar preparados. Alguém falou que estar preparado todos os dias, pois a volta é iminente e quanto a gente menos espera, ele volta. A certeza que nós temos é que Jesus voltará a qualquer momento. O próprio Cristo acabou de falar nessa passagem. Embora ninguém saiba quando Cristo virá, ninguém, exceto Deus Pai, a Bíblia ensina claramente que ele pode chegar a qualquer momento. Acabamos de verificar isso. Assim, a igreja do primeiro século sempre tratou a volta de Jesus como próxima, perto e breve. Lê para nós essa passagem, Fernando. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, Tiago 5:8. Tiago, irmão de Cristo, escreveu isso. A vinda do Senhor está próxima. Vou ler Filipenses 4:5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Lê para nós, o PC. Apocalipse 22, 12. E eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Olha que ensinamento aqui, né, Jesus, né? Eis que vem em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez, as nossas obras aqui na terra. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 e 3, 1 a 3. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente, então eles sabiam, que o dia do Senhor, a volta, ele virá como ladrão à noite, igual a ladrão, como ninguém espera. Uhum. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto de uma mulher grávida. De modo nenhum escaparão. Então, as mulheres que ganharam filhos através do parto normal, sabem que aquelas dores de parto ela vem, quanto menos se espera, ela vem. Jesus Cristo era esperado a qualquer momento durante o primeiro século, e a cada dia que passa, ele é mais aguardado. Esta constante proximidade da vinda do Senhor, assim que temos que viver, né, fez com que a igreja, em todos os séculos, ficasse sempre em estado de alerta e vigilância e segue da mesma forma. Jesus ficou repetidamente a ordem de vigilância, ele frisou bem essa ordem, vigilância, ao falar sobre a sua volta. Esse tipo de cautela não exige que nós passemos o tempo examinando os céus, mas sim fazendo a vontade de Deus. Nós conhecemos pessoas que não conhecem a verdade, muitas vezes, né? Ficam buscando sinais nos céus, na terra, acontecimentos, fatos. Olha, Cristo está voltando. Cristo realmente está na iminência de voltar. E até a volta dele, o nosso papel, vamos ver em passagens aqui, mas aqui já adianto, né? Fazendo a vontade, aguardar a vontade, a vinda de Cristo, fazendo a vontade de Deus. Devemos vigiar, estando preparados para a volta de Cristo a qualquer momento, como Jesus ensinou através da parábola das 10 virgens no Evangelho de Mateus. Lê para nós, Fernando, faz favor. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mateus 25:10. Então, aqueles que estiverem preparados quando Cristo voltar, fazendo a vontade do Pai no caminho, receberão em glória. E aqueles que se afastarem, não estiverem preparados, terão as portas fechadas, né? Da eternidade. Não cabe, então, a nós cristãos descobrir os tempos e as épocas, né? Mas viverem de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Essa passagem aqui eu vou ler, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor
não demora em cumprir a sua promessa. Cristo prometeu que voltaria e que só o Pai sabe. Como julgam alguns. Alguns julgavam que ele não viria mais, né? Estavam zombando. Ao contrário, Deus é paciente, né? Deus é paciente conosco. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o motivo da demora para alguns da vinda de Cristo. Deus quer que mais pessoas sejam salvas. Pedir para o PC ler para nós essa passagem, por gentileza, PC, na sequência, 2 Pedro 3, do 10 ao 15. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Então, até a volta de Cristo, nós temos que viver de maneira santa e piedosa, apressando a sua vida, porque Deus, ele quer que a maioria seja salva, todos sejam salvos. Então, ele está esperando a conversão de muitos. Nós podemos apressar a vinda de Deus quanto mais pregarmos o Evangelho. Até a volta de Cristo, além de viver de maneira santa e piedosa, nós temos que ser encontrados, buscar ser encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis, firmes no caminho. Nos dias atuais, há pessoas que ao lerem Mateus capítulo 24, versículos 1 a 35, muito famoso esse texto aqui, interpretam equivocadamente que os sinais ali descritos se referem à volta de Jesus, mas na verdade se trata da profecia da destruição de Jerusalém ocorrida no ano 70 depois de Cristo. Então, as pessoas hoje leem isso e veem aqueles sinais que já aconteceram, o templo já foi destruído, Jerusalém foi destruído, acham que é para a volta de Cristo. Após os discípulos, como é que foi a história, né, dessa passagem, né? Após os discípulos mostrarem a Jesus as construções do templo, ele afirmou que não ficaria pedra sobre pedra no templo, ou seja, o templo seria destruído, e deu os sinais dessa destruição, e que não passaria daquela geração, aquela geração que estava com Cristo, do primeiro século. Então, Mateus 24, 34, Jesus falou para os seus discípulos: Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam, os sinais toda a destruição de Jerusalém. E aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Jesus não afirmou lá que ele viria naquela geração, mas sim que estaria próximo às portas, ou seja, sua volta seria iminente após a destruição do templo, após aqueles fatos. Então, a partir do ano 70, a qualquer momento, Jesus pode retornar. Cristo disse que imediatamente após a tribulação daqueles dias, ele voltaria. Lê para nós o Fernando, por gentileza. Acho que tem um áudio aberto aí, tu vê aí, Giovanni. Eu não tenho como ver porque eu estou Imediatamente. gravando. Ah, tá. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Amém. Mateus 24, 29 e 30. Se alguém tiver com o microfone aberto, por gentileza, além dos que estão lendo, feche, por gentileza, que eu não tenho acesso agora. Então, nessa passagem nos ensina que imediatamente, e nós vimos o que seria imediatamente, não significa que seja de imediato, né?
E vamos ver aqui agora, após as tribulações daqueles dias, isso é uma profecia de Isaías 13:10 e 34:4, que Jesus recitou, repetiu a profecia, explicando que após isto, a volta do Cristo estaria acontecendo. Então, a expressão que ele fala na passagem aqui, imediatamente após a tribulação daqueles dias, ou seja, a destruição de Jerusalém, explicada em Mateus 24:33, significa que está próximos às portas. É a partir dali. Então, Mateus 24:33, assim também, quando virem essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Então, está próximo a chegar. A partir do ano 70, então, a qualquer momento, Cristo voltará. Conforme nós já vimos, a volta do Senhor sempre foi considerada como próximo às portas. Nós já lemos aqui Tiago 5:9, irmãos, não se queixem um dos outros, mas para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Como a destruição de Jerusalém já ocorreu, a volta de Jesus Cristo é esperada a qualquer momento, pois ele está próximo às portas. Desde o primeiro século, os incrédulos já estavam duvidando da vinda de Cristo, por causa da demora do Senhor em voltar. E nós já lemos aqui, vamos ler novamente, Pedro falou a respeito. Então, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa de sua vinda. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Nós já vimos isso, então já foi profetizado essa zombaria. Pedro respondeu o que era o tempo para Deus. Lê para nós, PC, por gentileza. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, segundo a Pedro 3:8. Então, para Deus só se passaram 2 dias, desde a morte de Cristo para cá. Nem chegou a 2 dias ainda. O tempo de Deus não é o tempo do homem. Os quase 2000 anos, desde a promessa que Cristo voltaria, são como 2 dias no calendário divino. A demora na volta de Cristo é a manifestação da bondade de Deus, dando aos pecadores a oportunidade de se arrependerem e de serem salvos. Lê para nós, por gentileza, Fernando. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém. Seja. 2 Essa é a Pedro vontade do 3:9. Pai. Esse é o motivo da demora para alguns, né? Para Deus, não. Para alguns. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. De que modo Cristo voltará? Certos homens ensinam que a vinda de Cristo será secreta. Por exemplo, as testemunhas de Jeová, através de seu líder, marcaram o ano de 1914 para a volta de Cristo. E como não veio, mudaram para o ano de 1918, que também não veio. Diante desses acontecimentos, o que eles fizeram, as testemunhas de Jeová? Eles afirmaram que a presença de Jesus é invisível desde 1914, que ele veio de forma invisível, quando ele começou a reinar como o rei do reino de Deus no céu. Este ano marca o início dos últimos dias para eles e o cumprimento da profecia bíblica sobre o restabelecimento do reino de Deus. Nós sabemos que nos últimos dias é desde a vinda de Cristo. E o reino de Deus, ele assumiu Cristo, o seu reino, que é a igreja de Cristo, quando estabeleceu o reino dele, com poder em Atos 2. Então, eles acreditam, os testemunhos de Jeová, que Jesus retornou invisivelmente para governar o reino celestial e que a sua presença se manifesta através de suas ações no mundo e na congregação das testemunhas de Jeová. Esse é o entendimento deles. E é bem diferente do que está na Bíblia, né? A Bíblia, porém, nos diz claramente a respeito da volta de Cristo e nada diz a respeito de uma volta secreta. Mateus 24:36, nós vimos, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão somente o Pai. Jesus explicou ainda mais a respeito de como será a sua vinda.
Ele disse em Mateus 24, 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Como assim? Como o relâmpago do Oriente e no Ocidente vai ser assim a volta de Cristo. Então vamos interpretar essa passagem. Nós sabemos, né, que todos, em qualquer lugar da Terra, onde estiverem, podem observar quando surgem os relâmpagos no céu, independentemente do ponto em que se encontram. Se um relâmpago é visto no Oriente, é visto no Ocidente, é o mesmo relâmpago. Da mesma forma, todos verão quando Cristo voltar, independentemente de onde estiverem na Terra, no dia da sua volta. Toda a humanidade verá a volta de Cristo. Não será secreta. Alguns religiosos ensinam que quando Jesus voltar, ele receberá primeiro os bons e justos num arrebatamento secreto, oculto aos olhos dos maus e injustos, o que não é verdade. A Bíblia diz o contrário, ou seja, todas as nações da terra, todos, bons e maus, verão o Senhor quando ele vier para reunir os seus eleitos. Ninguém deixará de vê-lo retornar. Lê para nós essa passagem PC, por gentileza. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro cantos, dos quatro ventos, e de uma outra extremidade dos céus. Mateus 24, 30, 31. Que fala, né? Todas as nações verão e pessoas lamentarão quando virem Cristo, aqueles que não acreditaram, receberam o ensino do Evangelho, a pregação, a volta de Cristo, o plano de salvação e não aceitaram, esses estarão apavorados, lamentando por não terem aceitado. João, ao escrever as revelações de Jesus às sete igrejas, disse, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Então, ninguém deixará de ver a volta de Cristo, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, amém. Lamentarão aqueles que não aceitaram a Cristo, né? Pois os filhos de Deus, a igreja de Cristo, darão glórias ao Senhor, né? Paulo disse aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 17, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Terão corpos novos, corpos espirituais, né? Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Nós vamos ler aqui a passagem quanto aos corpos, corpos incorruptíveis, corpos de anjos, né? Corpos celestes. Então, por que que Cristo vai voltar? Nós demos no começo lá e vamos repetir aqui, né? Ele vai voltar, ele vai entregar o seu reino a Deus. A igreja, o povo de Deus, os membros da igreja de Cristo, vai entregar a Deus. Ele vai ressuscitar os mortos, vai arrebatar os vivos, transformar os corpos dos vivos e vai executar o juízo final. Essas três coisas acontecerão com a volta de Cristo. Cristo voltará para entregar o reino a Deus. A respeito da volta de Cristo, Paulo explicou. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, por gentileza. Fernando, lê para nós. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Então, quando ele voltar, ele vai nos entregar a igreja de Cristo dele a Deus. Cristo não virá, portanto, para estabelecer o seu reino, como alguns afirmam, né? Mas para entregar o reino de Deus. Ou seja, ele já está reinando. Existem muitas passagens que ensinam que Cristo já está reinando no seu reino, que é a sua igreja. Conforme já vimos neste curso, já nessas 14 lições, né? A igreja de Cristo é reinada por ele. Cristo estabeleceu o seu reino no primeiro século, conforme está narrado lá em Atos 2. E está reinando desde então. Nós vejamos agora as passagens abaixo, onde fala que Deus e Cristo, o que, que eles fizeram por nós. Por gentileza, PC, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado,
em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, todos os irmãos aqui batizados, que estávamos no domínio das trevas, ao nos batizarmos, nós somos transportados para o reino do seu Filho amado. Fazemos parte do corpo de Cristo, do reino de Deus, do reino de Cristo, a igreja de Cristo. Amém. Apocalipse capítulo 1, versículos 6 a 9. Ele nos ama, Cristo, e nos libertou do nosso pecado. Ele, Deus, né? Ele nos ama, Deus, e Deus nos libertou dos nossos pecados por meio de quem? Por meio de seu Filho. Desculpe. Ele, Cristo, nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, sangue de Cristo. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem, Cristo, com as nuvens na volta dele, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino, na igreja, né? E na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Paulo ensinou que Cristo reinaria antes da morte ser destruída. Lê para nós, por gentileza, Fernando. Pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, todas essas passagens comprovam que ele já está reinando desde a vinda do seu reino, que é a Igreja de Cristo, em Atos 2. Paulo também disse que nem todos morrerão. Quando ele voltar, vai pegar alguns vivos. Mas quando Cristo voltar, existirá vivos. Os mortos ressuscitarão no novo corpo e os vivos terão seus corpos transformados para esse novo corpo. Ou seja, mortos e vivos terão um corpo incorruptível. Lê para nós, PC, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 a 52. Irmão, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todo dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, os membros da Igreja de Cristo não podem herdar ir para o reino dos céus, né? De carne como carne e sangue. Nós teremos todos os corpos transformados de forma incorruptível. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Não teremos mais morte, né? Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 53 a 57. Portanto, Cristo já está reinando antes da sua volta, contrariando os grupos religiosos que afirmam que isso só acontecerá depois dele voltar. Vejamos o que Deus fez com Jesus após a sua ressurreição. Lê para nós, Fernando, por gentileza. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Cristo está reinando à destra de Deus e ele é o cabeça da sua igreja.
Opa. Amém. Hebreus capítulo 1, versículo 13. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para teus pés. Salmo 110, 1, essa citação. Está em Hebreus capítulo 1, versículo 13, o autor citou. Cristo domina hoje entre os seus inimigos. Salmo 110, versículo 2. Como soberano dos reis da terra. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. 1 Timóteo 6,15. Ele fez os cidadãos do seu reino, ou seja, nós, membros da Igreja de Cristo, sermos reino, sacerdotes para seu Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 6 e 1 Pedro 2,9. Lemos aqui. Paulo disse aos Efésios em sua carta, PC, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrando em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2, 6, 7. obrigado, PC. Então, Cristo voltará e ressuscitará os mortos e arrebatar os vivos. Lembre-se de que todos, inclusive os perversos, que já morreram, presenciarão a gloriosa volta de Jesus. Apocalipse, versículo 1, capítulo 1, versículo 7. Jesus falou aos judeus: não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, na vida eterna, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. João capítulo 5, versículos 28 a 29. Jesus disse isso. Há diferentes níveis de rigor, como explicado pelo próprio Jesus em Mateus capítulo 11, versículos 20 a 24. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria de seus milagres, porque não se arrependeram. Então Jesus se manifestou mais em algumas cidades e não se arrependeram. E ele disse: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, onde fez milagres, né? Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom há muito tempo, elas teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Carfanaum, será levado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Seus milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Paulo falou aos Tessalonicenses, né? Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, né, os que faleceram já, né? Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Ele estava achando já que os que morreram não tinham mais esperança da vida eterna. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também 17 a que 13, Deus né? trará mediante Jesus e com ele. Aqueles que nele dormiram, ou seja, aqueles que dormiram fiéis a Deus, dormiram como luz, como crentes no Velho Testamento, como fiel a Deus, a partir da nova aliança, como membro do corpo de Cristo, né? Aqueles que dormiram fiéis ao Senhor, onde é que eu parei? Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, ou seja, nós não iremos para o céu antes dos que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, então primeiro mortos, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles, junto com eles, nas nuvens, juntos, né? Para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre, né? Naquele corpo celestial, incorruptível, um corpo tipo dos anjos, né? Andando nos céus, né? Cristo voltará para executar o juízo final. O terceiro tópico, né? Cristo voltará e após ressuscitar os mortos e arrebatar os vivos, irá proceder o juízo final de todos os homens. Paulo falou aos romanos, lê para nós, Fernando, por gentileza. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos,
quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser o Senhor dos vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14, 8 a 12. Então, todos dobrarão seus joelhos, justos e injustos, todos se renderão ao Senhor. E aqueles que não se batizaram, não entregaram ao Senhor, lamentarão o arrependimento de não terem acreditado na pregação do Evangelho. O julgamento da humanidade irá basear-se nas ações do homem nesta vida, nas obras dela, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, deste corpo, que quer sejam boas, quer sejam más. 2 Coríntios 5:10. Conclusão da lição de hoje, então: embora ninguém possa marcar uma data, a volta de Cristo é tão certa como o fato do sol se levantar pela manhã. Esse grande acontecimento pode ocorrer a qualquer momento, agora. Portanto, precisamos estar sempre preparados e vigilantes para a sua volta, tendo uma vida de fidelidade a Deus. Deus segue oferecendo a salvação eterna a todos, mas quando Cristo voltar, ele oferecerá o céu somente aos salvos. Aqueles que não aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, bem como os que não aceitaram, mas não obedecem os seus mandamentos da sua palavra, terão essas portas dos céus fechadas. Ele punirá os que não conhecem a Deus, ou seja, os que não se converteram, e também aqueles que não obedecem, se converteram ao Evangelho, conhecem o Evangelho e não obedecem, de nosso Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Estejamos nós preparados. Você, irmãos, irmãs, irmão, irmã, você hoje está preparado para a volta de Cristo? Que Deus abençoe a todos nós e que estejamos preparados para a volta de Cristo. Amém. Amém. Deixa eu fechar aqui a gravação.